gente, com a graça de Deus, hoje à noite aqui, desde esta casa de oração, vamos abrir no capítulo de número 2 do Evangelho de João, para a gente, nesta quinta-feira, encontro de fé, nós conversarmos ainda que brevemente, mas assim uma palavra bem especial, para a gente pensar a nossa vida a partir da revelação das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor, em João capítulo 2, acompanhe com atenção, você que está aqui com a gente, e você que ficou aí na sua casa, mas que bom que você está aí, hein? Coisa boa, que bom que a gente está junto hoje à noite. Diz assim a palavra do Senhor, 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Diga assim, Jesus foi convidado. E durante a festa o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados, façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados, encham os potes com água. E quando os potes estavam cheios, disse, agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções. Diga assim, seguiram as instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Diga assim, o melhor vinho ficou para depois. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. E com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Você pode orar comigo mais uma vez? Deus, nosso amado Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, porque hoje à noite nós decidimos que estaríamos juntos aqui. E foi o Senhor quem favoreceu para nós nos encontrarmos desde esta casa de oração, para ir ao encontro daqueles que estão conosco aqui e agora, desde casa, aqueles que acessarão depois, para também se unirem ao que hoje à noite nós estamos fazendo juntos. Obrigado pela tua palavra, fala ao nosso coração agora, oramos e tudo entregamos nas tuas mãos, e oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O mesmo João, no final desse livro, ele vai contar para a gente que nem todos os milagres que Jesus fez foram registrados. Quantos creem nisso? Creem no que, pastor? Né? Tem que perguntar, né? No que a gente crê? Quantos creem que Jesus fez muito mais? Fez muito mais. Quantos creem que Jesus continua fazendo? Continua operando? Continua se manifestando. Por quê? Porque Ele está vivo. Diga assim, vive o meu Senhor. Vive o meu Senhor. Diga de novo, vive o meu Senhor. E João vai contar para a gente, Alfredo, que os milagres que foram registrados para que nós pudéssemos crer. Então, tudo que a gente precisa para crer com tudo que a gente deve, está registrado na palavra de Deus. A gente não precisa de nada mais. Apenas acessar a palavra de Deus, porque Deus, por sua palavra, nos dá tudo o que nós precisamos saber. Para nós quem? Para mim, para você, para qualquer pessoa. Por isso que é tão importante lembrar do que Paulo apóstolo vai dizer aos romanos. Você lembra, pastor Fábio, que ele diz lá no capítulo número 10? Calma, vou dizer aqui também. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir... Olha, vocês estão afinados. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir
A palavra de Deus. Então, todo mundo que se prestar a ouvir a palavra de Deus, tem tudo para vir a crer. Que coisa boa. Que bom que Deus nos facilita a vida, né, nega? Que bom que Deus nos favorece a vida, e para que nós possamos, assim, crer com tudo que a gente pode, crer, aliás, com tudo que a gente deve. Então, apesar de muitos milagres terem sido registrados, mas nem todos, esse é o primeiro, diga assim, o primeiro milagre. O primeiro milagre aconteceu lá em Caná da Galileia. Caná hoje é uma cidade muçulmana em território israelita, olha que coisa. Os judeus não têm nenhum problema com que Caná da Galileia, uma cidade histórica onde o primeiro milagre aconteceu, seja uma cidade de maioria muçulmana. Você percebeu a diferença no tratamento da coisa? Só para você pensar em relação a tudo que acontece. Mas o que interessa mesmo é o que acontece nessa história. Essa manifestação de Jesus para dizer para a gente assim, olha, desde já eu digo, que Jesus sempre tem o melhor para cada nova etapa da nossa vida. Quantos creem assim? Você crê assim? Apesar das perdas, quantos continuam crendo? Apesar dos desgastes, quantos continuam crendo? Apesar de tudo que de ruim acontece, o Senhor sempre é aquele que tem o melhor que ainda está por vir. O vinho novo é o melhor de Deus que pisou o chão dessa terra, na pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, quando voltou para casa, não nos deixou órfãos. Quem é que mora na minha vida? Quem é que mora na sua vida? Diga bem alto. O Espírito Santo de Deus, nós não estamos sozinhos. E o Espírito Santo é o melhor de Deus para mim e para você quando? Hoje, aqui e agora, em todos os dias na nossa vida, até que Jesus venha nos buscar. Então diga para quem está ao seu lado assim, desfrute disso. Desfrute da presença do Espírito Santo na sua vida. Você diria que você tem desfrutado do melhor de Deus para você, que é a presença do Espírito em você? É Deus em nós. É mais do que Deus conosco, é Deus em nós. Diga assim, Deus em mim. Agora vamos dizer como comunidade, Deus em nós. Olha aí, como vocês entendem rapidinho, gente. Mas que povo assim conectado com o céu que vocês são. Que povo conectado com o céu que nós somos. Vamos dizer aleluia? Aleluia! Louvemos ao Senhor. Primeira coisa importante que esse texto nos ensina: convide Jesus para participar absolutamente de cada momento da sua vida. Vamos dizer juntos? Eu devo convidar Jesus para participar de cada momento da minha vida. Agora que você já escutou, vamos juntos. Eu devo convidar Jesus para participar de cada momento da minha vida. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Mas de verdade mesmo. Por isso que quando a gente abre os olhos pela manhã e percebe, estou vivo, estou aqui ainda, e Jesus está com a gente, nós precisamos logo nos ocuparmos dele. E convidá-lo em oração, para que ele faça parte de mais um dia que dele mesmo nós estamos recebendo. Esse casal, essa família que está casando os seus filhos, convidou Jesus para a festa. Convidou Jesus para um momento extremamente importante da sua história. Então é simples assim, é básico assim, mas é tão necessário, é tão importante, é essencial, eu diria é vital, que nós convidemos Jesus para cada momento das nossas vidas. Quando a Elô for abrir a loja dela, muito bem arrumadinha, né, Elô? Você entra lá assim, Jesus entra comigo. Jesus vem comigo, Jesus abençoa esse dia aqui, você entendeu? É assim que a gente faz, para cada momento na nossa vida, para tudo que acontece, para cada conversa que nós teremos lá em casa, marido e mulher, pais e filhos, para quando a gente está no caminho para o trabalho, para quando a gente tem uma coisa assim muito difícil para a gente resolver, e quando a gente vai sair para descansar também, não se esqueça de convidar Jesus para ele ir com você. Não deixe Jesus em casa, você entendeu? Não deixe o Senhor de lado, não ignore o Senhor, mas convide-o para participar absolutamente de tudo na sua vida. É uma lição fácil? Sim ou não?
É uma lição básica, é uma lição que nós precisamos levar em conta e que nós precisamos, então, por isso, dar o lugar para Ele e não nos esquecermos. Quantos aqui vão sair daqui lembrando que você precisa convidar Jesus para tudo na sua vida? Para tudo na sua vida, para tudo na sua vida. Você vai sentar lá no sofá, na sua poltrona, enfim, lá no lugar onde você se assenta para assistir alguma coisa. Jesus, senta aqui comigo. Porque se Ele não puder sentar com você, é melhor você não assistir aquilo que você estava pretendendo. Se Jesus não pode, você também não pode. Está certo isso ou não? Espera aí, eu acho que o pessoal está meio duvidoso. Se Jesus não pode sentar para assistir, eu posso? Percebe isso? Então tem que prestar atenção. E pastor, aí agora você entrou no campo das regras. Não, das regras não. A gente entrou no campo da coerência. Sim ou não? A gente entrou no campo agora daquilo que é lícito e que às vezes não convém. Todas as coisas são lícitas, porém nem todas convêm. E aí você aplica isso para absolutamente tudo. Você entrou no seu carro, ligou o som, Jesus pode ouvir junto comigo? Porque se você vai convidar Ele para fazer o trajeto desde a sua casa para qualquer lugar, ou não vai convidar? Jesus, ó, dá licença, hoje eu vou sozinho. Você está afim de fazer assim? Pegou aí ou não? Entendeu? Segundo lugar, não é porque você convida Jesus para participar de tudo na sua vida que tudo vai dar certo. Você já entendeu essa lição, Gabriel? A gente convida Jesus para participar de tudo, mas às vezes dá uns probleminhas, certo? É coisa de gente. É coisa da gente. E sem problema, pastor Fábio, a gente não cresce. Sem problema, a gente não amadurece. Sem problema, a gente não se desenvolve. Sem problema, não tem aprendizado. Não tem progressão emocional, não tem progressão intelectual, não tem desenvolvimento integral, pleno da nossa vida. É básico assim também. Então, quando vierem os problemas, mesmo Jesus tendo sido convidado, leve tudo para Ele. Apresente para Ele poder resolver. Esses noivos aqui tiveram um problemaço. Por quê? Porque a festa demorava bastante, era coisa de semana. Já pensou, viu? Quem que já casou filha aí? Já casou filha aí? Flori e Eliana, casou. Está ali o casalzinho, 1 ano de casado, hein? Você já pensou se a festa fosse uma semana? Os convidados aqui, aleluia, vamos dizer Jesus, aleluia. Uma semana de festa, comendo, bebendo aquele suco, né? Bebendo aquele refrigerante, tudo na conta da família ali dos noivos. Ah, que coisa linda, que coisa boa. O que foi, Eliana? Mas era assim. Então chegou uma hora que faltou o vinho. Entendeu? Você já pensou você dar uma festa e a festa ainda não terminou e aí falta algo essencial? Porque o vinho aqui é símbolo de alegria. O vinho aqui é símbolo de amizade. O vinho aqui é símbolo de acolhimento. O vinho aqui fala muita coisa. Então o que não pode faltar é esse vinho. É a alegria. Deu para entender isso? E só fique com isso, por favor. Então, teve uma falta. E a mãe do Senhor, né, foi contar para ele. Eles não têm mais vinho. Então ela fez a coisa certa. Ela foi levar para ele o problema. Mesmo a gente tendo convidado Jesus para participar de absolutamente tudo na nossa vida, nós precisamos, na hora que a coisa dá ruim, precisamos apresentar para Ele, para que Ele nos ajude a resolver aquilo. Para que Ele nos ajude. Uma vez nós fomos lembrei aqui desse exemplo, é banal, mas eu vou contar mesmo assim. Nós fomos para Santa Catarina, na Adelaide. A Adelaide foi embora, gente. E Adelaide, para quem não sabe, minha F1000, né, 88, modelo 89, cabine dupla, certo? Então a gente foi para Santa Catarina. Na volta, o limpador de para-brisa parou. E aí a gente parou na estrada. Você sabe que esse negócio de consertar carro na estrada, isso é...
Os profissionais da estrada precisam trabalhar, não é verdade? Mas há profissionais e profissionais, certo? E aí a gente parou. E o rapaz mal olhou, falou, xiii, vai ter que trocar tudo. Esse vai ter que trocar tudo, custava muito. Eu lembro que nós oramos bastante naquela viagem. Oramos bastante na ida, oramos bastante enquanto nós ficamos lá com os nossos irmãos de Santa Catarina, e oramos na volta. Foi uma viagem abençoada. O que não faltou foi oração. Eu sei que tudo que é posto de pedágio que nós paramos, eu dei um panfletinho de Jesus. Eu me preparei para todo mundo e disse umas palavrinhas, bem rapidinho, mas disse, Fátima. Foi uma viagem bem missionária. E na volta, Maria Eugênia, minha amada irmã, o que é essa carinha, filha? E na volta deu esse probleminha. E aí quando ele falou, tem que trocar tudo, daí eu acessei o Senhor, entendeu? O Senhor já tinha sido convidado, mas daí eu acessei o Senhor, falei, Senhor, se esse camarada estiver tentando tirar a vantagem, faz alguma coisa no coração dele, o que você acha que aconteceu, Vitor? Deu bom, Vitor, deu bom. Ele entrou lá, quando ele voltou, ele falou assim, deixa eu dar uma olhadinha melhor. Daí ele foi lá embaixo, e só fez uma emenda de um fiozinho que tinha desencapado, e o limpador, ó, quanto custa, seu moço? Ah, dá uma gorjeta. Daí eu caprichei na gorjeta. Porque não é porque ele desistiu de ser inadequado, incorreto, de ser, enfim, desonesto, que eu iria retribuir ele. Não é verdade? Aí, você entendeu? É singelo o exemplo, não é? Mas não faz diferença a gente pedir para o Senhor interferir? Ele tinha deixado bem claro. Ficou claro para você o que ia acontecer? Ficou claro para você o que o Senhor operou no coração dele de alguma forma? Quantos creem que foi assim de verdade? Ai, Lucimara, que bom que você levantou a mão, meu amor, que você estava lá, você viu tudo. Então é assim, estas coisas, elas querem seguir acontecendo na minha vida e na sua vida. Então mesmo tendo convidado Jesus para participar, que se der errado, peça para ele, leve para ele o problema, entendeu? Leve para ele o problema. Quantos de hoje em diante vão levar mais para Jesus o problema? Porque assim, ó, nem sempre a gente leva o problema para Jesus. Nem sempre a gente para prestar atenção no que aconteceu e para acessar o céu. Às vezes a gente sai querendo resolver do nosso jeito. Quantos já que saíram resolvendo e atropelaram tudo? Levanta a mão, confessa o seu pecado. Não tem problema. Confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Aí, ó, aleluia. É assim que a gente faz. Então a gente precisa lembrar. Convidei Jesus para me ajudar nesse dia, para estar comigo aqui, no meu trabalho, enfim, no meu trajeto. Deu alguma coisa errada? Senhor, quero apresentar para o Senhor isso que está acontecendo. E olha, tem exemplos para contar aqui, não vou gastar meu tempo contando, eu acho que você precisa também ilustrar com os seus próprios aí. Você vai sair daqui, você vai começar a lembrar de tantas coisas que foram assim. E aí Jesus, ele disse uma coisa para Maria, que a gente precisa aprender a ouvir também. Ele disse assim, viu, não é chegada a minha hora. E esse não é chegada a minha hora, em terceiro lugar, portanto, é que a gente precisa entender que tem o tempo certo de Deus agir. E esse negócio do tempo que passa, desanima a gente, né? Quantos já ficaram desanimados com o tempo que passa? Pode levantar a mão que eu já conversei com você, eu sei sua história. Eu sei, quando você me contou, pastor. Mas aqui porque é assim, é para mim, é para você. Mesmo que o tempo passe e o Senhor não responda, continua convidando Ele todo dia para estar com você em todo o tempo e em todo lugar, ao lado de todo mundo. Continue entregando para Ele, levando para Ele os problemas que vão acontecendo. E deixe que Ele faça e resolva na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Quantos vão deixar o Senhor fazer no momento certo? Quantos estão comigo? Você está comigo aqui? Você está comigo aqui? Tá, olha, estamos na metade da palavra já, olha como correu rapidinho. Está ajudando? Está ajudando? Então, em quarto lugar, a gente precisa entender
que nós precisamos seguir com obediência. Diga assim, obediência. Mas é incondicional. A gente precisa aprender essa palavra e formar a frase, a expressão inteira. Obediência incondicional. Vou de novo. Obediência incondicional. No primeiro milagre de Jesus, teve obediência incondicional. A obediência incondicional é aquela que não tem o mas. Não tem o mas. É assim, é para tudo. A gente precisa obedecer. E obedecer logo. E mesmo que a gente não concorde muito. Tem muitos temas da nossa fé que a gente não concorda muito. A pastora Márcia falou aqui, eu entro e saio rapidinho para você não falar que eu estou querendo só falar disso. Não é verdade? Né? Mas às vezes as pessoas falam assim, mas viu, por que eu tenho que dar mesmo? Porque Jesus é que falou assim, você dá para César o que é de César e você dá para Deus o que é de Deus. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa? Ou está mal explicado por Jesus? Esse é um ponto. Mas tirando isso, a gente precisa dar a Deus tudo o que pertence a Deus. Que acho que você só pensou em dinheiro, né? Porque o contexto ali é esse. Né? Para o governo a gente paga imposto e para o Senhor a gente oferece, né, a nossa primícia. Mas o que mais que a gente oferece para o Senhor? A gente oferece a nossa obediência na forma de tudo que ela significa. Vocês ficaram bem quietinhos agora, ficou todo mundo assim. Tinha um sorriso, agora assim o pessoal ficou quietinho. É porque muda o tom da coisa, né? O negócio fica mais estreito. Não, mas é normal, eu sei, se eu tivesse aí eu também ficaria. Tanto que eu estou me referindo a isso. Mas é porque é assim. Obedecer custa. Obedecer custa. E a gente tem que ter uma noção do que é cenário da nossa vida, onde a obediência incondicional, ela está ali, e onde nós estamos cheios de resistências. A Marinha entendeu. Versículo 5. Façam tudo que ele mandar. Façam tudo que ele mandar. Conselho do céu para mim e para você. Faça tudo o que ele mandar. Você pode dizer para você mesmo, ô Júnior, faça tudo o que ele mandar. Agora coloque seu nome aí, vamos lá? 1, 2, 3. Ô Júnior, faça tudo o que ele mandar. E o que os servos ali eles fizeram? Fizeram exatamente tudo o que ele pediu. Foram lá, pegaram lá essas talhas, esses potes. Não era fácil, era 80, 120 litros, né? Em casa eu chego lá com os galões de 20, aqui começa com 80, o negócio não é fácil não. E aí, então, fizeram o trajeto, o percurso, fez o que tinha que ser feito. Deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor, Ele vai fazer a parte dele, mas a sua não, a sua é você que faz. O que é a sua parte que você não está fazendo? Porque o primeiro milagre tem a ver com obediência incondicional. Deixa eu perguntar aqui uma coisa que é muito importante para todos nós aqui. Quantos querem experimentar milagres de Deus na sua vida? Milagres, moveres de Deus na sua vida. Querem experimentar a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Então obedeça. E obedeça com tudo que você deve. Obediência incondicional. Então a gente vai aprendendo a palavra de Deus. Então, quando o Senhor, Ele recomenda assim, durante a Bíblia toda, não é? Olha, ore. Então, Ele já disse o que você tem que fazer. A obediência incondicional leva você para o joelho. Leia a palavra. Ele já disse o que você tem que fazer. E aí você é que tem que ir lá e abrir a Bíblia, entendeu? Venha na igreja. Ele já disse o que tem que fazer. Aí você sirva. E aí ele já disse o que você tem que fazer, entendeu? Não são coisas simples que a gente entende com facilidade. Quer maior clareza do que isso? Mas é o que ele já disse precisa ser feito. Agora, quem que tem que fazer? Nós que temos que fazer. E aí então,
quinto lugar, né? Então a gente convida ele, estou só olhando para o texto aqui de novo, vendo o que eu aprendo. A gente convida ele, a gente leva o problema para ele, a gente respeita o tempo dele, a gente obedece incondicionalmente e a gente precisa provar daquilo que é o melhor que Deus já nos tem dado. E disso aqui eu já comecei falando. Diz que o mestre de cerimônias, ele provou daquela água transformada em vinho, e foi falar com o dono da festa, o anfitrião, e falou assim: olha, todo mundo serve primeiro o vinho bom, e depois que o pessoal já bebeu bastante, daí serve o pior vinho. Você deixou o melhor para o final, você deixou o melhor para um momento que não é o momento em que se costuma deixar. Em outras palavras, nós precisamos sempre perceber na nossa vida aquilo que de melhor o Senhor está fazendo hoje, agora. Mas eu já falei sobre isso, independente das coisas que não ajudam o agora. O que não está ajudando o seu agora? Eu poderia dizer algumas coisas para a gente aqui, mas você pode fazer isso. O que é que não está ajudando o meu agora? Mas o que é o melhor de Deus para mim agora? Para nós, estão comigo aqui? Quantos estão comigo? Para nós como igreja, por exemplo, o melhor de Deus para nós agora, consolo. Todos nós estamos feridos. Todos nós nos despedimos da nossa pastora. O que é o melhor de Deus agora? É o consolo. Então desfrute desse consolo. Eu provei e vi. Nós acabamos de cantar aqui. Eu provei e vi. Então, Senhor, esse é o bom vinho que o Senhor tem agora para mim. É o único vinho que vai me restabelecer, que vai me recuperar, você está entendendo isso? É o melhor de Deus para este momento. É o vinho novo que o Senhor tem. Esta palavra hoje, amanhã tem outra. Hoje, esta palavra é o melhor do céu para a minha vida e para a sua vida. É o Senhor recuperando a gente por sua palavra. Mas a gente precisa provar disso. Deu para entender? Deu para entender? O melhor. Nós saímos de um momento de tanta tristeza para um momento de grande alegria com os meninos aqui. Nós somos ajudados, os testemunhos que eles deram, a alegria que eles trouxeram, a conexão que nós tivemos, o testemunho que eles estão contando a nosso respeito, de como foram acolhidos e foram amados. Não é bom a gente saber que nós temos como igreja a capacidade de amar? Sim ou não? Essa é a boa notícia, que às vezes a gente está aqui e a gente não se enxerga aqui, assim. A gente está aqui se esbarrando no outro e reclamando um do outro. E aí quando a gente se junta para acolher, alguém que é acolhido fala: não, vocês sim são limitados, são finitos, tem os problemas entre vocês, mas viu, olha direito, olha para o tipo de gente que vocês são em Jesus. Em Jesus vocês são uma gente com grande potencial para cuidar, para amar, para realizar. E é assim. Então a gente tem que provar. Quantos vão prestar atenção e provar no seu dia a dia do que Deus tem derramado sobre a sua vida? Você crê nisso? É isso que você quer? E então, o que a gente tem que guardar finalmente como uma expectativa boa, que é a expectativa que esse texto ele nos remete, que é exatamente isso. O melhor de Deus ainda está por chegar. Isso não é só um jargão. Você pode ouvir isso e falar: mas isso eu já sei, isso daí a minha vida inteira de crente. O pastor Fábio vai lá em Jequié. Quando você começou na sua fé? 2000 não, 92, eu sabia. Queria ver se você estava só ligado. Lá em 92, vai falar sério, você já não escutou isso lá em 92? Não é assim? Eu já escutei isso, o melhor está por vir. Só permanece fiel a Jesus quem continua vivendo nessa dimensão.
não estou entendendo nada, as coisas que estão acontecendo não estão ajudando, mas eu espero o melhor de Deus para a minha vida ainda. É o melhor de Deus lá para a minha família, é o melhor de Deus para a minha história, o melhor de Deus para a nossa igreja, o melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus para toda a humanidade é que Ele vai voltar. E que Ele vai fechar para balanço, e que Ele vai cumprir todas as suas promessas. É o melhor de Deus. É resolver esse drama humano, esse caos humano. O melhor de Deus é fazer o que Deus disse, Ele vai fazer mesmo. É isso, é o melhor de Deus. É o que resolve. Nós não vamos dar conta, nós não vamos mudar. Mas o Senhor, quando Ele se manifestar. Mas Ele está manifesto, quantos são a manifestação de Jesus na terra? Então, através de nós, Ele vai continuar fazendo. Que nem eu perguntei outro dia, por que a gente está aqui ainda? A gente está aqui ainda porque a gente tem trabalho para fazer. Então, o dia que você falar assim, nossa, não sei o que eu faço da minha vida, se converta de novo. Vou dizer de novo, não sei o que fazer da minha vida, se converta de novo e entra na missão com Jesus. Entra no caminho com Jesus. Entendeu? E aí você vai encontrar coisa para fazer. Você vai encontrar coisa para fazer. Porque todos nós temos uma missão. Ninguém precisa ser pessoa mal resolvida. Quantos estão em Cristo aqui? Pessoas que estão em Cristo Jesus são bem resolvidas. Pessoas que estão em Cristo Jesus são bem resolvidas. Amém? Quantos creem nisso? Você crê nisso? Então, quantos esperam milagres de Jesus na sua história? Viu? Não precisa ter problema com esse negócio de milagre. Pode levantar sua mão e dizer, eu espero milagres de Jesus na minha vida. O milagre de Jesus é aquilo que Ele pode fazer. Porque o negócio é assim, ó. Vou contar para vocês porque o negócio é assim. A gente tem alvos na nossa vida, né? Oi, tem um negócio pendurado aqui. A gente tem alvos na nossa vida e a gente se esforça. E em oração a gente busca a realização de algumas coisas na nossa vida. Mas tem sempre essa participação que é nossa, e é a quatro mãos. Mas vamos concordar que tem coisas na nossa vida que só o Senhor para realizar? Que é fora da curva. Quantos creem que o Senhor ainda pode fazer coisas fora da curva? Você crê? Você quer? Aquela porta que você fala assim, olha, isso aqui, eu vou trabalhar a vida inteira e não vou conseguir alcançar esse objetivo, porque nunca na minha vida eu vou ganhar para alcançar esse objetivo. Mas se o Senhor tiver um propósito nisso, que você faça isso que tem que fazer, vá para esse lugar, o Senhor vai mover de alguma forma, que você quando vir já está lá. Você entendeu? Você entendeu isso? É o Senhor, é isso que eu estou falando. Viu? Você acha que é normal água virar vinho? É um negócio que todo dia você vê? Não vê, não foi fora da curva, foi extraordinário. Só tinha uma pessoa lá que podia fazer, Jesus. É dessas coisas que a gente está falando. Então tem coisas na nossa história que só Jesus pode fazer. Não vamos tirar dele a possibilidade de fazer. Quantos creem? Você crê? Você crê? Vamos ficar de pé para nós orarmos então? Para nós entregarmos a Deus? Eu quero que agora, nesse momento, você comece a declarar aí no seu coração, diante de Deus, a dizer, Jesus, vem para dentro da minha vida. Começa a falar com o Senhor, vem para dentro da minha história. Senhor Jesus, vem para dentro da minha vida, vem para dentro da minha história. Eu coloquei o Senhor de lado lá no meu serviço, eu coloquei o Senhor de lado lá no meu casamento, eu deixei o Senhor de lado lá na criação dos meus filhos, eu deixei o Senhor de lado lá nos meus negócios, eu não tenho invocado o teu nome, convidado o Senhor para participar. Eu tenho assuntos, tem temas, tem situações, tem problemas que têm acontecido, que eu não tenho colocado sob os cuidados do Senhor. Eu tenho tentado resolver sozinho, eu tenho tentado dar passos e não tem funcionado. Hoje à noite eu quero dar um passo atrás, e eu quero de novo colocar nas tuas mãos. Senhor, é verdade, eu desanimei, porque o tempo passou e nada aconteceu, e eu me frustrei,
e eu me tornei um murmurador, e eu me desanimei de tal forma que hoje estou desesperançoso, e eu não estou engajado como eu deveria, engajado na minha fé, engajado na igreja, engajado na vida com o Senhor. O Senhor, na verdade, é alguém que eu conheço, é alguém que eu até considero, mas não é alguém que de fato está fazendo parte da minha vida, porque tantas coisas aconteceram e o tempo passou e eu não permiti que o Senhor continuasse trabalhando na minha vida e me amadurecendo e me aperfeiçoando da maneira como eu poderia hoje estar muito mais formado, muito mais maduro, mas eu quero, Senhor, deixar este tempo de desperdício para trás e eu quero olhar para frente com expectativa. Hoje à noite aqui, este é o bom vinho, é o melhor vinho que o Senhor está me oferecendo. É hoje aqui, eu estou provando esta presença, eu estou provando da Tua presença aqui neste lugar, pela Tua palavra, pela comunhão com os meus irmãos, pelas declarações de fé que nós cantamos, que nós ainda vamos entoar neste momento. Nós queremos declarar, Senhor, que nós cremos que algo novo está chegando, que o melhor está por vir, que o Senhor vai se manifestar poderosamente na nossa história, e vai nos fazer subir degraus, e vai nos fazer alcançar uma nova altitude. Nós vamos voar como águias. Ó Deus, o cansaço vai dar lugar à renovação, porque é o bom vinho do Senhor, é o milagre que já está acontecendo. Olha a unção do Senhor já sendo derramada, olha o Senhor já liberando uma palavra de poder, já liberando uma palavra de milagre. Olha aí para dentro da sua família, onde não tinha mais expectativa, às vezes é no casal, às vezes é na vida de um filho, de uma filha, algo que não ajudou, algo que está paralisado. Não permaneça mais paralisado. A paralisia é a consequência da desobediência na vida da gente muitas vezes. Decida hoje, aqui e agora, e dizer: Senhor, eu vou cooperar com o que o Senhor tem para fazer. Eu vou obedecer. Deus nosso Pai, para nós cantarmos na sequência. Deus nosso Pai, o Senhor escutou aqui a oração dos teus filhos e das tuas filhas. O Senhor escutou a declaração de fé que cada homem, cada mulher aqui fizeram hoje à noite, unindo-se, Senhor, ao que o Senhor está na Tua palavra revelando, de que o Senhor continua sendo o Deus que opera milagres. O Senhor é o Deus que tem o bom vinho, o vinho novo. Mais uma vez, como o Senhor ali começou na cidade de Caná, na Galileia, a manifestar o seu poder, uma vez mais hoje à noite, o Senhor também vai manifestar o seu poder. O Senhor já está derramando a bênção do Senhor sobre cada situação, sobre cada necessidade. Nós estamos aqui ativando a nossa fé e declarando: vem, Senhor, e opera na nossa vida, e opera na nossa história, e derruba as muralhas, para que nós possamos tomar aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. A vitória é nossa, em o nome do Senhor, porque o Senhor é vitorioso, o Senhor é vitorioso, e nós no Senhor somos mais do que vencedores, vitoriosos especialmente contra o poder do pecado, que não vai nos limitar, que não vai nos paralisar, mas nós somos livres para avançar como povo santo, como um povo maduro, como um povo obediente, para a glória e para o louvor do nome
de Jesus. E a igreja do Senhor diz amém. Amém. E amém. Aplauda o nome do Senhor. Vamos ter aqui uma canção. Tem alguma coisa? Pode